Fala galera, beleza? Mais um Pedrada que a gente está começando numa forma nova. A gente vai começar a gravar os episódios e hoje a gente tem a lenda Demian Maia. Demian, obrigado, cara, de coração por ter me possibilitado fazer esse programa com você. Acho que vai ser bem legal. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Ó, eu agradeço. Então vamos começar aqui já. Pô, você dispensa comentários, são mundialmente famosos, mas vamos entrar em algumas... na pergunta faixa branca minha, normalmente eu sempre faço uma pergunta para a pessoa se apresentar. Acho que você não precisa se apresentar. A gente vai entrar... Eu quero saber, assim, quem foi seu primeiro professor? Por que você entrou no jiu-jitsu? Tá. O que te motivou a entrar? Bom, eu comecei a treinar luta criança, judô, aí parei. Aí fui depois, adolescente, fui treinar Kung Fu, eu queria treinar alguma arte marcial. E aí, com 14 anos, eu assisti um Vale Tudo aqui em São Paulo, que a família Gracie lutou, e aí eu falei, pô, eu quero fazer isso um dia. E era um esporte mais caro, mais elitizado, eu não tinha muitas condições de ir, mas eu sempre fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu acabei indo treinar. Quando tiveram os primeiros UFCs, eu falei, não, é isso que eu quero. Eu acabei fazendo um Vale Tudo também quando eu tinha 18 anos, ainda na época do Kung Fu. E aí eu falei, esse Vale Tudo até o único lugar que tem você tem que ir no ufcdocs.com.br na plataforma e tem o documentário lá, o Nascidos para o Combate, que eu tô na segunda temporada, é no episódio 4. A temporada é eu, Shogun, a Claudia Gadelha e o Edson Barbosa. E aí tem essa luta, eu cedi só para eles, nunca ninguém tinha visto essa luta. E aí eu fiz essa luta, e quando eu fiz essa luta, eu tinha treinado vários anos de Kung Fu, e o que eu usei lá foi o conhecimento que eu tinha adquirido de uns amigos meus, de ter feito umas 4 aulas de jiu-jitsu com eles na sala da casa deles, assim. E eu acabei, foi isso que eu usei. Eu falei, cara, eu preciso fazer isso, porque eu treino há anos um negócio, e no fim o que eu precisei usar foi botar para baixo, montar lá para ganhar a luta. Aí eu corri atrás de buscar um lugar que tinha uma mensalidade mais acessível e tal, e fui parar num cara chamado Fábio Araújo, que era um faixa marrom do Carson, do Rio de Janeiro, que estava morando em São Paulo há alguns anos, e pô, era um cara super técnico. Hoje em dia ele mora nos Estados Unidos, a gente se reencontrou depois de 20 anos, porque ele é responsável pela Associação Carson Gracie na costa leste dos Estados Unidos. E aí eu comecei, treinei um ano com ele, um ano e pouco. Ele já estava para ir para fora também. Aí eu acabei, eu estava querendo me profissionalizar nisso. Aí eu falei, cara, eu tenho que agora ir para uma academia realmente grande para ter esse suporte. E eu acabei indo parar no Fábio Gurgel, que foi o cara que foi comigo aí lá de um ano e pouco de jiu-jitsu, um ano e pouquinho de jiu-jitsu até a faixa preta. Você fez parte da Brasa também, não fez? Fiz. Quando a gente saiu da Aliança, a gente saiu como Master, porque foi um racha, assim, a equipe rachou. Ao mesmo tempo, Master era... Quem criou o professor de todo mundo ali na Aliança era o Romero Cavalcante, o Jacaré, Sim. né? E ele tinha uma academia antes que chamava Master, antes deles criarem a Aliança. Então, como muita gente que saiu da Aliança, como o Leozinho, Comprido, outras pessoas foram alunos do Jacaré também, né? Então o Jacaré formou o Roberto Traven, Fábio Gurgel, que é o cabeça da Aliança, o Gigi Paiva, que hoje, né, são os... E aí o que aconteceu? Eles brigaram, né? Teve o racha, mas esse pessoal que era no Jacaré falou, a gente não quer separar do Jacaré. O Jacaré não queria que acontecesse o racha. Então a gente falou assim, a gente vai ficar 2 bandeiras abaixo do Jacaré, uma chama Master, outra chama Brasa, outra chama Aliança, né? Só que aí, o que aconteceu? Tiveram pessoas querendo vir. Então, por exemplo, o Leonardo Castelo Branco falou, cara, eu quero ir, mas não quero ir como Master, que era a Academia do Jacaré, eu quero que a gente crie um nome e monte uma equipe. E aí a gente mudou o nome de Master, que era uma equipe originalmente lá do Jacaré, já tem um jacarezinho, logo e tal, para Brasa. A gente criou esse nome e o logo e tal, e aí a gente, na verdade, era Master que virou Brasa, só mudou o nome. E aí depois essa equipe começou a ter tanta estrela, né? A gente foi campeão mundial em 2006, eu até tenho muito orgulho, porque eu que puxei o camp da galera toda para lutar. Então, no camp, para você ter uma ideia, tinha Robert Drysdale, tinha André Galvão. Drysdale vai gravar comigo domingo agora, por sinal. Então, tinha uma galera muito boa, Ramon Lemos, toda essa galera que ajudou a gente a ser campeão mundial em 2006 como equipe. E a gente foi para Poços de Caldas,
eu montei um treino lá, eu fiz a planilha de treino e puxei o treino da galera. E aí começou a ter muita estrela, muita gente grande. Então, por exemplo, o Tererê e o Teles saíram e montaram a TT, que já era o nome da academia deles, né? Que era Tererê e Teles. E o André ficou com eles, porque o André era aluno do Tererê. Apesar do André, foi eu que trouxe para a equipe, eu que vi o André lutar num campeonato uma vez. Eu falei, você quer vir treinar com a gente? A gente estava treinando na academia do Tererê, toda a equipe Brasa, né? Tava indo na TT treinar. E aí o André começou a treinar. E aí separou, ficou a TT, depois de alguns anos, separou de novo o Leozinho, saiu com o irmão dele, com o Ricardinho Vieira e com o Leandrinho e criaram a Checkmate, que é outra potência também. O André, quando a TT, o Tererê acabou tendo os problemas, tal, a TT meio que deu uma desestabilizada e aí ninguém sabia muito o que fazer. O André acabou criando a Atos, que é outra potência hoje em dia. Então, a gente mesmo que veio da Aliança criou. Então, assim, é engraçado de ver que hoje em dia, fora a Barra Gracie, todas as equipes que foram campeão mundial nos últimos anos são dessa galera, todas no mesmo lugar. Aliança, que virou Brasa, que virou Atos, Checkmate, é tudo de uma formação de um ramo ali, com exceção da Barra Gracie, né, que também tá sempre chegando lá. Ué, genealogia de várias Hoje em equipes. dia acho que nem chamam Barra Gracie, mas é Gracie Barra, Gracie né? Barra, né? Gracie Barra. A galera mais antiga fala Barra Gracie, até porque o Carlinhos foi para Barra, quando ele sai da Figueiredo Magalhães, a história é bem legal também, mas, pô, uma genealogia aí de muita equipe legal. Diz a lenda que foi o nome Aliança, não sei se você sabe, quem batizou foi o Malibu. Ele que criou. Eu acho que foi o Malibu. Quando criaram a Aliança, eu ainda não estava no Fábio, foi em 94, se eu não me engano. 94, Isso, que surge 94. daquela união das 95. equipes para lutar contra o pessoal da luta livre e tal. Ele falou, pô, por que não põe Aliança e tal, não sei o quê. Na verdade, o que aconteceu? Os alunos do Jacaré foram ficando independentes, cada um com a sua equipe. Então, o Traven tinha uma equipe, o Fábio tinha a FG, o Fábio era FG, o Traven tinha a Roberto Traven, o Gigi, o Alexandre Paiva era junto com o Traven. E aí o pessoal se juntou e falou, cara, a gente fica lutando um contra o outro, vamos fazer uma equipe, igual a Barra Gracie é. E aí entrou também o Leonardo Castelo Branco, que era amigo deles. E, na época, o Silvio Bering também fez parte da fundação, se eu não me engano. E ali começou a aliança. Só nome pequeno, né? Pô, vamos para a pergunta faixa azul aqui agora. Pô, você é jornalista, né? Sim, Você formado. formou em jornalismo. Como é que foi a reação da tua família, cara? Vendo que... Pô, imagina que o cara... Teu pai, tua mãe... eu sei que seu pai é músico, né? Minha família, assim, ela é uma família bem... Todo mundo esperando o William Bonner, veio um lutador. Não, na verdade, cara, ninguém nunca esperou nada. Acho que, primeiro, meu pai separou da minha mãe quando a gente era muito novo. Então, assim, meu pai, ele nunca, nem meu pai nem minha mãe, para ser justo, eles nunca se meteram no que eu fosse fazer na vida. Primeiro, assim, eu vejo as pessoas que se metem muito, tem acho que dois motivos que acontecem muito. Um, por ignorância, o pai achar que uma coisa é melhor para o filho ou não, que eu acho a maior ignorância do mundo, porque você nunca sabe o que o mundo vai virar e tem coisas que você acha que podem não ser importantes agora e vão ser no futuro, né? Então, isso meus pais, graças a Deus, não tinham. E outra coisa é quando a família é uma família que é uma família que tem dinheiro, a família que a galera tem grana e tal, e aí quer direcionar o filho para alguma carreira, vamos dizer, para continuar na empresa da família, tipo de... Então eu não me enquadro em nenhum desses tipos. Minha família não tinha dinheiro nenhum, não tinha posses para me deixar de herança, não tinha nada. E meu pai e minha mãe, eu acho que tinham essa sabedoria de saber que o que eu quisesse fazer, nunca influenciar, nunca falaram faz isso ou faz aquilo. No caso do meu pai, acho que mais ainda porque o meu avô sempre quis
que meu pai trabalhasse um trabalho normal, tal, né? E meu pai sempre foi para esse lado artístico, então ele teve esse problema com meu avô, sabe? Esse negócio de, não que meu avô brigou com ele ou nada, mas nunca apoiou ele. Então eles nunca falaram nada contra. O jornalismo foi uma opção minha que eu quis fazer, porque eu queria fazer faculdade, eu prestei veterinária, na verdade, e aí na faculdade estadual aqui de São Paulo, na USP, e aí na segunda fase eu não passei e acabei passando em jornalismo na Casper Libero, que é outra faculdade grande aqui. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer jornalismo, que eu não tô afim de fazer cursinho, essas coisas e tal. Fui pro jornalismo e foi a melhor coisa, porque não só porque eu fiz vários amigos que eu tenho até hoje, mas porque era uma faculdade meio período. Então, a veterinária, eu não provavelmente teria me dedicado à veterinária e não teria virado um lutador. E a faculdade de jornalismo me possibilitava sair da aula, ir para o treino, ir da aula, ficar o dia inteiro vendo jiu-jitsu, e só ali das 8h30 às 11h30 da manhã, se eu não me engano, até meio-dia, 8h30, meio-dia, não lembro como é que é, mas eu acho que eram, ou das 8 às 11h30, sei lá, eram 3 horas e meia, 4 horas por dia, que era um tempo que muito tranquilo para eu poder fazer outras coisas de trabalho, né, que começou, eu trabalhava com outras coisas, mas aí fui dar aula de jiu-jitsu também, e treino, me possibilitou esse tempo. Pô, que massa. Vamos para a pergunta faixa roxa, então. Quando você decidiu ingressar no MMA, estava faltando motivação no jiu-jitsu? Você falou, pô, É, o que te deu? Você falou, pô, aqui já deu, aqui já era, vou me testar, eu quero provar que o jiu-jitsu ainda é a mais eficiente das lutas. não, Ah, na o que te deu? verdade, como eu falei lá na pergunta faixa branca, eu comecei a treinar jiu-jitsu porque eu queria fazer vale tudo, por causa daquele vale tudo que eu vi lá em 92, acho que foi 92 ou 91 lá, aqui em São Paulo, que teve no Ibirapuera, então eu já fiquei com aquilo na cabeça, depois os UFCs. Então assim, eu sabia que eu precisava do jiu-jitsu para ir bem. Só que o jiu-jitsu é uma arte marcial tão fascinante que quando você começa a treinar, aquilo que era para ser um meio, né, para eu ir fazer, acabou virando um fim no começo. Então eu falava, cara, eu quero lutar, eu quero ser campeão, e aí fui ganhando as coisas, mas eu nunca tirei isso da minha cabeça. E aí quando teve o racha das equipes, bem na época o Vitor Belfort estava em São Paulo. E ele precisava de parceiro de treino. Ele chamou o Tererê, que era amigo dele, chamou o Leozinho, que era amigo dele, e eu acabei indo para ajudar. E comecei a me envolver mais e mais com isso, porque a academia do Fábio, você sabe, a Aliança, ela é muito voltada pro jiu-jitsu esportivo, né? E Sim, não para a parte de MMA, como na época, por exemplo, a Brazilian Top Team, né? sim. É, na época, para você lutar eventos grandes, você tinha que pertencer ou à Brazilian Top Team ou à Shootbox, né? Ou até ter na academia do Ryan também, mas era mais a galera da família que eles colocavam. Não era que nem hoje que você pode ser independente e conseguir entrar. Eu vi até uma entrevista de pano falando disso, ou você era de uma ou você era de outra, senão você estava meio Exatamente, não tinha como. desconteado. E aí eu não tinha oportunidade. Assim, não tive oportunidade. Também não corri atrás, porque eu poderia ter corrido atrás, porque eu estava confortável no mundo do jiu-jitsu. Quando teve esse racha, como tudo, né, como a fase que a gente está vivendo agora, esse momento, toda época que você passa por uma situação de desconforto muito grande e muda a sua vida, você acaba achando novos caminhos, que era um caminho que eu resgatei. Entendi. E todo mundo fala do teu jogo que é pôr para baixo e para as costas. Fala-se Uhum. muito, até vi na resenha com o Alonso, ele falando do teu jogo de grappling, do teu jogo de wrestler, mas você ainda acha que é preciso treinar? Você precisou mesmo treinar? Ou você acha que só o jiu-jitsu te daria a base para o que você é hoje dentro do MMA, que é um... Pô, Cara, só o jiu-jitsu é assim, para deixar claro que é difícil as pessoas diferenciarem, a única arte marcial que você consegue se virar dentro do octógono, tendo só ela, é o jiu-jitsu, não existe mais nenhuma. Se você lutar em pé, nem se fala, qualquer cara que tiver noção de jiu-jitsu, te bota para baixo, acabou. Mesmo se você for muito bom wrestler, olímpico, ou judoca olímpico,
Se você não tiver noção de jiu-jitsu, você vai cair, ficar por baixo, travando o cara e vai tomar uma finalização mais cedo ou mais tarde. Então o jiu-jitsu ele foi criado para isso. É a única, tanto que todos os lutadores treinam jiu-jitsu, nem que seja para aprender a se defender do jiu-jitsu, que são técnicas de jiu-jitsu também, né? De você aprender a defender o jiu-jitsu, você tem que aprender técnicas de jiu-jitsu. Dito isso, eu participo de um meio que é altamente competitivo, tem dinheiro, bastante dinheiro envolvido, então assim, todo mundo é igual um carro de Fórmula 1, vai fazer o melhor, vai botar o melhor óleo, a melhor gasolina. Então, o que eu faço? Eu pego o meu jiu-jitsu, vou treinar wrestling, porque eu adapto aquele wrestling ao meu jiu-jitsu, né? Porque os wrestlers, os caras treinaram a vida inteira da queda, os caras têm um refinamento muito grande naquilo. Não tem por que eu falar, não, eu quero só o jiu-jitsu e não ir lá e aprender com eles, porque aí eu pego e falo, bom, beleza, eles dão essa queda aqui muito bem, mas como eu posso adaptar usando o jiu-jitsu, sendo eficiente para o MMA, que é o que o jiu-jitsu busca? Então, com certeza, esses treinos de wrestling, próprio boxe, né, o meu treinador de boxe, o Ivo de Oliveira, ele sabe qual que é meu objetivo, que é estar muito perto ou muito longe, né, e nunca na meia distância trocando soco. Então ele trabalha todas as caminhadas, essas coisas que tem no jiu-jitsu também, mas são um pouco mais rudimentares, né, para ser eficiente. Não quer dizer que não existe queda no jiu-jitsu, existe caminhada para clinchar. Uma vez eu fui treinar com o Rickson, ele mostrou como é que eram as caminhadas de encurralar são muito parecidas até com a do boxe. Mas se você pega uma pessoa que só faz isso, ela sempre vai te dar um detalhe legal, sabe? É igual eu quero aprender uma meia guarda lá específica, eu vou no Lucas Leite, porque eu sei que é um cara excelente. Eu quero aprender uma guarda fechada específica, ou um ataque da fechada, eu vou no Roger Gracie. Eu quero aprender um ataque da montada, eu vou no Fábio. E a mesma coisa, eu quero aprender uma queda, algumas quedas específicas, eu vou num wrestler bom. E o jiu-jitsu, ele tem esse poder de adaptar tudo e botar dentro da nossa arte marcial, né? O Brazilian Jiu-Jitsu, que é o jiu-jitsu brasileiro, você adapta qualquer coisa e joga para arte marcial. Por exemplo, pelo que eu sei, o nome baiana que a gente usa para essa queda agarrando as duas pernas, que o inglês chama de double leg, vem da capoeira. Capoeira, sim. Então, assim, isso é uma coisa que o Hélio Gracie viu lá atrás, existia essa queda, mas ele com certeza viu os capoeiristas que deviam fazer bastante isso também, o jeito que eles faziam, adaptou um pouquinho e botou no jiu-jitsu e chamou de baiana, entendeu? Então, o jiu-jitsu tem isso, assim, funciona a gente pega e vai crescendo o corpo da arte marcial. É uma arte marcial que não tem limite, porque ela tá sempre crescendo e se desenvolvendo. Pô, sensacional. Todo mundo fala que você realmente é um excelente papo e dá para ver mesmo. É sempre muito legal te ouvir, assistir. Pô. Vamos para marrom, então, falando desse jiu-jitsu que é sempre mutante, que sempre vai evoluindo. Tem muita gente defendendo a inclusão da chave de pé, chave de joelho, e que os americanos estão ganhando muita projeção e tendo um destaque, principalmente em campeonatos sem kimono, por eles treinarem indiscriminadamente a chave de pé, de joelho, vídeo o Ryan Gordon Você acha que os Estados Unidos, os americanos, com essa talvez criação do American Jiu-Jitsu, junto com a Ed Bravo, tal, não sei o quê, você acha que eles estão num patamar diferente por conta dessa evolução? Você acha que eles realmente estão num patamar diferente? Ou é por conta de que os nossos grandes lutadores estão lá, os grandes lutadores estão lá, e o que você acha? É por conta da evolução que eles estão buscando ou por conta de que eles têm hoje os melhores treinadores? Ou a dedicação que eles sempre se dão a qualquer esporte quando eles resolvem se meter? Eles são diferentes. Na verdade, primeira coisa, lógico que os brasileiros ainda são os maiores campeões, né? Mas os americanos estão chegando. E tudo que você falou faz sentido. Agora, o principal, sem dúvida nenhuma, são duas coisas. Uma que você falou, uma que você não falou. A primeira é todos os vários grandes campeões estão morando lá e treinando lá e dando aula lá. Então, estou falando amigos meus e parceiros de treino no passado, André Galvão,
fenômeno do jiu-jitsu, mora em San Diego. Marcelo Garcia, talvez o maior fenômeno no meu ponto de vista, sem kimono de todos os tempos, mora em Nova York. Roger Gracie, que também, na minha opinião, o maior lutador de kimono de todos os tempos, mora. O Bochecha, que ali junto com o Roger, brigando pro posto de número 1, agora tá no Brasil, mas fica muito na Califórnia. Lucas Leite, amigo meu e colega de treino também. Rafael Mendes e Gui Mendes, exatamente. Todos lá. Ou seja, obviamente, o nível vai subir. E o principal de tudo, que isso é um problema pode ser um problema a longo prazo, que é uma coisa que eu já falei com o Siriema na confederação, que vai ser um problema para o Brasil a longo prazo no crescimento do jiu-jitsu, que é todos os campeonatos grandes, mundial, pan-americano, exatamente, europeu, lógico, na Europa, serem fora do Brasil. Por quê? O que acontece? Eu vejo isso na minha academia. Quando os mundiais eram aqui, eu fiz vários campeões mundiais, mesmo não me dedicando 100% a dar aula, mas eu tive vários alunos campeões mundiais, o Alfredo Miras, o Helder, Bob Esponja, que está em Abu Dhabi hoje em dia, o Bruno Cupari, que alguns foram vice-campeões, né? Mas outros foram campeões, né? O Alfredo, o Rafinha, Domingos, e o que acontece? Hoje em dia eu vejo que a galera, vários alunos lá da academia que podem ser campeão mundial, não vão ser campeão mundial, não porque eles não têm condição, mas porque eles não conseguem ir para os Estados Unidos. Por 2 motivos. Um, porque é caro, ou seja, é caro, mas aí a gente vamos dizer, é caro. A minha academia, graças a Deus, a gente está num bairro mais elitizado, né, de classe média alta. O que acontece? Sempre tem um aluno, eu mesmo às vezes ajudo, já paguei passagem. Aí o moleque vai tirar visto e não consegue, entendeu? Ou seja, ainda tem essa barreira, porque é um moleque novo que não tem nada, igual eu era quando eu era mais moleque, e o consulado não sai de visto, ou seja, ele não pode lutar e ser campeão mundial. E aí o que acontece? Onde que você evolui? Nos campeonatos, né? Nos mundiais, que tem as pessoas boas e tal. Então você não consegue evoluir. E isso é um absurdo, porque qualquer esporte para crescer, ele tem que ter um mundial rodando o mundo. Então um ano é nos Estados Unidos, um ano é no Brasil, um ano é na Europa, um ano é na Argentina, um ano é na Finlândia, um ano é em Portugal, um ano é no Canadá, e vários desses países não precisam de visto, inclusive, né? Para brasileiro. Então, eu acho que junto com os brasileiros migrando para lá, são os maiores problemas. Aí você perguntou da chave. Bom, a chave de joelho já é válida, né, no jiu-jitsu, mas a chave de calcanhar, né? A minha opinião sobre isso é assim: sem kimono, por que a chave de calcanhar foi tirada do jiu-jitsu lá atrás? Nunca valeu desde lá do começo, de kimono. Porque o kimono prende demais e a defesa da chave de calcanhar é girando. Né? Então é até compreensível que no kimono ela seja tirada. Agora, no sem kimono não faz sentido nenhum você tirar a chave de calcanhar, porque a chave de calcanhar ela faz parte do jogo sem kimono, né? Sem kimono não tem lapela, não tem um monte de coisa, mas a chave de calcanhar ela muda totalmente o jogo. Eu acredito que quando começaram os campeonatos de jiu-jitsu, teria que se inspirar muito nas regras de Abu Dhabi, que já era o campeonato de jiu-jitsu sem kimono. As regras de Abu Dhabi, que já eram regras, o ADCC já tinha regras bem estabelecidas que funcionam, né? Pelo menos adaptar essas regras, não precisa ser exatamente a mesma pontuação. Tá? E não pode tirar a chave de calcanhar, porque, cara, ela muda totalmente o jogo, não faz sentido nenhum. No caso do kimono, eu acho que é discutível. Por exemplo, eu conversando um dia com a Kira Gracie, e ela falou para mim que ela acha que tem que ter, inclusive, no kimono, a chave de calcanhar. Né? Aí eu já acho que um pouco mais arriscado por causa da calça. Mas faixa marrom e preta, beleza, o cara sabe lutar. Aí eu falei, até brinquei com ela, eu falei, cara, se eu fosse fazer uma regra, além de voltar a achar liberar essas coisas, uma outra coisa que eu acho que tem que ser, eu voltaria com aquele kimono estilo Hélio Gracie, manga aqui, calça curta, sabe, é quase um híbrido de kimono sem kimono, exatamente. Então, assim, já dificultaria um pouco mais as chaves de calcanhar, tal. Eu acho que deveria poder encurtar o kimono, não ter essa regra, ia facilitar para o juiz essa regra de kimono justo. Cara, pode lutar com o kimono justo o que for, porque o kimono, ele já te dá um atrito diferente, já te dá as pegadas de gola, e não tem problema nenhum se o cara não tiver, porque essa pegada de manga aqui,
né, que eu gostava muito de fazer até. A pegada, cara, que num kimono um pouco maior, se o cara faz isso bem, tem uma pegada treinada, ele enrola você ali, faz duas vantagens e acabou a luta. Então eu tiraria essa regra do kimono justo, deixaria lutar com o kimono que quisesse, justo, o mais justo possível, porque eu acho que isso deixaria o jiu-jitsu mais eficiente, até para o pessoal que faz a migração para o MMA. Cara, pensaria seriamente em tirar, em validar a chave de calcanhar, assim, no sem kimono, sem dúvida nenhuma. No de kimono, acho que cabe uma discussão. Cabe uma discussão para ver, puta, vale a pena, não vale estar enroscando demais, estar lesionando demais. Agora, no sem kimono, não tem dúvida nenhuma, não tem por que não valer chave de calcanhar. O pessoal que está lá fora, por exemplo, você falou do Gordon Ryan e tal, eu conheço o pessoal. Eles treinam no Renzo, cara, que tem muita gente boa também. E eles vão evoluir, eles estão excelentes professores, estão competindo o tempo todo, então não tem como não evoluir. É uma consequência natural, e é bom o jiu-jitsu brasileiro evoluir no mundo inteiro, né? Não é American Jiu-Jitsu, é o Brazilian Jiu-Jitsu mesmo, é o que a gente criou, né? É que muitos americanos são bons nesse marketing, né? De inventar o Isso é nome, de fazer. excelente. Eu sou profissional de Mas marketing e eu vejo que eles são são diferentes bons. de tudo. Mas mesmo lá, isso não pega muito. As pessoas falam Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ, eles gostam disso, tal. A grande maioria do povo americano respeita muito essa tradição e gosta, e é legal, né? Você tem igual, cara, quando tinha o karatê aqui, ou tem o karatê, o judô, você fala os nomes, né? Porque tem uma influência, não tem como negar. E é bom eles evoluírem, é bom a gente evoluir agora. Tem que ter campeonato rotativo no mundo inteiro. Não dá para já foi essa fase de ter, igual já foi a fase de ter todo ano no Tijuca, que pra gente era ótimo, eu pegava um ônibus aqui em São Paulo e de noite, 5 horas da manhã, estava no Rio para lutar, era excelente. Já foi também a fase de ser todo ano na Califórnia, do outro lado dos Estados Unidos, para quem mora no Brasil, entendeu? Uma viagem longa, uma viagem cara, com o dólar do jeito que está hoje em dia, como é que um garoto. Quer dizer, esse ano nem sei como é que se vai ter mundial ou não, mas é isso. Quando eu falei a chave de pé, Demian, aqui, que eu chave de joelho, eu coloquei porque assim, eles treinam desde a branca, né? Não tem muito assim, que aqui, não pode, só a partir da Então, roxa, é a só partir um da botinha na marrom, azul. é, é a partir da marrom no campeonato, mas quando eu dou aula e eu falo para os meus professores, se o moleque faixa azul atacar a chave de joelho, pode atacar, não pode, entendeu? Você está treinando jiu-jitsu, você não está treinando esporte jiu-jitsu. Na minha academia a gente treina jiu-jitsu, não treina jiu-jitsu esportivo. Então, se o cara quiser atacar americano, com cuidado, mas, pô, um faixa azul, roxa, pode atacar. O cara não pode ficar só nisso, senão ele vai ficar limitado. O professor, cabe ao professor lá e falar, pô, faz outras coisas, mas eu não impeço não ninguém de atacar, cara. A partir da faixa azul, que o cara já tem noção, assim, não impeço de atacar nenhuma chave de pé, com exceção de calcanhar de kimono, eu já falei por quê, né? Por causa da chance de lesão aumentar bastante. Porra, eu concordo com 110% do que você falou, acho que é por aí mesmo. Acho que a questão só da ida, eu vi, eu não lembro quem que eu vi falando, mas assim, teve muito cara que se aproveitou dessa ida para os Estados Unidos, acabou ficando lá ilegalmente, plá, 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 mas aí é outra conversa, aí é um papo meio político que acho que nem convém. Bom, vamos para a faixa preta. Eu estava trocando uma ideia aqui mesmo no Pedrada uma vez com o Cristiano Marcelo, que outro monstro para mim, um cara, além de tudo, super gente boa. A gente não conseguiu identificar nenhum cara novo dessa nova geração com poder para chegar no teu nível, como um grande representante, o cara que erga a bandeira, que pega a bandeira, põe debaixo do braço e fala, pega a bola, põe debaixo do braço e fala, aqui sou eu, aqui é jiu-jitsu. O Cristiano citou o Rodolfo, falou, o Rodolfo sempre foi um cara muito agressivo e tal, então já era dele. Você vê alguém capaz de chegar perto no teu nível, assim, talvez o Charles do Bronx? Então, o Charles, cara, não tem o que falar, tem um jiu-jitsu excelente, o Rodolfo. A diferença é assim, quem vai entrar lá para representar o jiu-jitsu? O Charles tem um jiu-jitsu lindo, finalizador. Agora o Charles ele luta Muay Thai e jiu-jitsu, ele faz os dois, né? Ele não é um cara.
Muito bem treinado no Muay Thai, por sinal. Exata, excelente, cara, não tem o que falar. É só uma característica. Ele não é um cara como eu que vai lá só fazer jiu-jitsu, né? E usa o boxe, o Muay Thai só para abrir caminho. O Rodolfo pode ser esse cara, até pela história dele no jiu-jitsu. Vai depender das decisões que ele tomar agora. A gente esteve junto na Coreia agora, até no evento que teve lá no fim do ano passado, da Spider. E aí até no último dia foi legal porque ele tinha que ir embora, aí trocou o voo, aí ele ficou sem hotel, aí eu falei, cara, fica no. Pode deitar ali no meu quarto, deita ali, pede uma cama extra e deita ali, porque eu vou embora só amanhã e tava sozinho, né? O meu empresário, o Edu, tava em outro quarto. Aí ele, pô, obrigado, não sei o quê. E aí a gente conversou bastante. E ele é um moleque sensacional. Acho que, cara, vai depender muito do caminho que ele decidindo tomar, ele entender como treinar o boxe, que foi o que eu falei bastante com ele, voltado para usar o jiu-jitsu, não só o boxe por treinar boxe, treinar o wrestling voltado para usar o jiu-jitsu, treinar tudo que você treinar, ele tem que servir o seu propósito maior, que é o jiu-jitsu, que por acaso é a arte marcial mais eficiente que tem para o MMA e para a defesa. Então não tem por que um cara que é campeão mundial não usar isso. Você vê mais alguém? Assim, Não, agora eu não vejo, cara. Pode ser que apareça, mas eu não vejo alguém. Não tô falando alguém que seja bom de jiu-jitsu, tem um monte. Tô falando alguém que vá lá pra fazer Sim. jiu-jitsu, só jiu-jitsu, né? É o que o Cristiano Marcelo falou, que a hora que a porrada canta, que você vê se o cara é bom de Uhum. jiu-jitsu. Porque a hora que você tomou um socão na cara, você tem que ver se ali que entra É, o jiu-jitsu de verdade. exatamente. Outra coisa que acontece hoje em dia, a maioria das escolas ensina só jiu-jitsu esportivo. Então isso é uma coisa que eu Né? prezo muito a parte de defesa pessoal. Tô querendo, talvez daqui umas 2 semanas, fazer um. Eu tô pensando em gravar umas aulas de defesa pessoal que eu desenvolvi. Do mesmo jeito que o jiu-jitsu esportivo evolui, a defesa pessoal no jiu-jitsu também pode evoluir. E eu trouxe um monte de coisa e comecei a formatar um curso, né? Escrever no computador, pô, aqui como é que eu faço em pé? Pô, e se tiver mais que um cara querendo bater em mim, é uma briga, você vai pro chão? Não, não vai, você não quer ir pro chão, você quer manter a luta em pé só controlando, você quer empurrar o cara e sair correndo, como é que você usa o jiu-jitsu para isso? E aí eu comecei a desenvolver um negócio, um curso para quem treina jiu-jitsu e também para quem não treina. Tô querendo logo mais lançar, soltar aí no meu canal no YouTube. Vamos ver, acho que vai ser legal. Eu tô rindo aqui porque eu tenho um grande parceiro meu, que é um faixa preta do Helson Grace, o Aham, Dude Rapini, que é um brotherzaço. aham. E a gente está falando muito sobre isso, inclusive criar algo para esse lado, para Uhum. capacitar pessoas, talvez, não sei, vamos ver. Mas você vai com um concorrente que nem você, cara, a gente vai ter que se juntar de alguma forma. Não, mas pega o que vocês acharem bom e adapta e cria a parada de vocês, entendeu? Porque eu acho que o que eu posso trazer é para a comunidade, não é só para Sim, eu sim. lançar um curso, que nem, pô, o negócio que é uma coisa comum numa agressão? Você cair no chão contra a parede, entendeu? O que você quer fazer quando você cai no chão? Você quer levantar o mais rápido possível, porque você não sabe se vem outro cara te bater, te chutar. Então o pessoal fala, o jiu-jitsu é muito bom. Uma vez eu vi o Renner, o Hiron falar isso, que é muito legal. O pessoal fala, o jiu-jitsu é muito bom no mano a mano, mas se tiver mais gente não funciona. Aí ele falou, pessoal, sabe que arte marcial funciona quando tiver um monte de gente atacando? Aí os caras, qual? Ele, nenhuma. Nenhuma. E aí você fala, pra que você vai usar o jiu-jitsu? Pra controlar, e se eventualmente você cair, você quer lutar, saber lutar jiu-jitsu, porque é a única chance, a única arte marcial que te dá a chance de você levantar protegido e lutar no chão é o jiu-jitsu. O wrestling e judô é excelente no chão, mas se os caras forem levantar e cair, o que eles vão fazer? Vão virar de costas, vão levantar. Se pegar um cara mais maluco, o cara dá soco, dá chute, joelhada. Como é que você tem que levantar de frente, levantar da técnica? Como é que você faz essas empurradas, né, para levantar? Então é assim, você não quer ir para o chão, mas existe uma chance de, se você cair no chão aqui, tô lutando aqui e tá vindo um amigo do cara correndo para me chutar, eu não quero ficar lá lutando no chão com o cara, eu quero Levantar o empurrar, cara. raspar e ficar em pé logo para correr ou para me defender. Então esse curso que eu estou fazendo é muito baseado nisso, vai ser bem legal. Acompanha, acho que daqui umas bobear, vou até fazer umas lives. Eu tô pensando ainda como é que eu vou fazer, mas é Faça. só o comecinho dele, mostrar.
Faço questão de divulgar em todos os canais que eu tiver, pô. Legal. Porque esse jiu-jitsu que eu falo, que eu chamo de raiz, eu faço questão de divulgar. É um negócio que... Demian, cara, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que está sendo escasso pra caramba. Valeu, De coração, obrigado. mais uma vez, obrigado aqui por me ajudar esse projeto, que é um projeto novo. Mas eu acho que tem tudo para dar certo, porque pessoas generosas que nem você e todos os outros que passaram aqui estão me dando uma baita força. Cara, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde e vida longa, cara. Valeu, obrigado e boa sorte no projeto aí. Valeu. Cara, brigadão. Obrigado. Abraço. Abraço.